Vamos lá então, pessoal. Bom, bem-vindo a todos aí. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. E vou apresentando aqui a nossa nova ferramenta. Então, bem-vindo ao grupo Ocean Pact Conecta. Essa é mais uma forma do grupo Ocean Pact de se comunicar com seus clientes, parceiros, amigos. Aqui com um objetivo bem específico, que é o de compartilhar conteúdo técnico, de qualidade, e falar um pouco aqui das nossas experiências. Há algum tempo a gente tem falado em divulgar nossos cases, e eu entendo que esse modelo de webinário, claro, foi impulsionado por essa situação de quarentena que a gente tem vivido, mas eu creio que vai ser uma boa forma da gente fazer essa divulgação desses cases nossos. A gente vai fazer uma série de webinários, esse é só o primeiro, tá? E em breve a gente vai divulgar os temas. A gente deve, obviamente, como a gente é um grupo, a gente vai ter tema da Which O'Briens, nós teremos temas da Ocean Pact, tanto a parte de navegação quanto a parte de oil spill. A gente vai ter temas ligados à parte de levantamento de dados no mar, com a Ocean Pact Geo, falando de biodiversidade também, de assuntos relevantes para a parte de licenciamento ambiental e monitoramento ambiental. A gente também vai ter tema aí da Ocean Pact Log, que é o nosso braço de logística, e da Servimar, que é a nossa empresa de investigação e remediação ambiental e que opera os CDAs da Petrobras, e bem como aí também, é claro, da Which O'Briens, que é por ela que nós vamos começar hoje. Queria aproveitar para ir já apresentando como é que vai funcionar a parte de perguntas e respostas, tá? Se você observar, dependendo aí da configuração da sua tela, ou vai estar na barra de ferramentas embaixo, ou vai estar na barra de ferramentas em cima. Tem um botãozinho aí chamado QIA, que é Question and Answers, perguntas e respostas, que é um botãozinho que você vai poder fazer ali suas perguntas por textos. Você vai escrever e a gente vai selecionar algumas perguntas e a gente vai, nos 15 minutos finais do webinário, a gente vai responder sua pergunta. O Adriano vai responder sua pergunta. E é claro que se a gente não conseguir responder todas as perguntas, a gente em até 3 dias, que é a nossa previsão, a gente responde as demais perguntas aí para vocês por e-mail. E agora eu queria aproveitar e já apresentar o Adriano, que é o nosso painelista de hoje. O Adriano Ranieri, conhecido por muitos de vocês, é especialista com mais de 20 anos de experiência em gestão ambiental, segurança operacional, avaliação de riscos, aspectos regulatórios brasileiros, gestão de emergência e crise. Adriano liderou projetos de grande envergadura no Brasil, entre eles gestão ambiental de emergência em diversas campanhas exploratórias no país, incluindo áreas de grande sensibilidade ambiental. Desde 2011, Adriano Ranieri participou na formação da Joint Venture da Which O'Briens, do Brasil, junto com a Ocean Pact, onde permanece até a data atual como diretor-presidente e operacional. Nesses 9 anos de empresa no Brasil, esteve à frente da implementação de programas de gerenciamento de emergência, utilizando a metodologia do ICS, Incident Command System, Sistema de Comando de Incidente, e crise em empresas de diversos setores no Brasil, óleo e gás, saneamento, alimentação e, é claro, na área de petróleo e gás, incluindo a Petrobras, que é um dos principais projetos que a gente já desenvolveu até hoje, mais de longa duração. Também participa ativamente no auxílio aos clientes na gestão dos últimos grandes incidentes no Brasil. Então, o nosso Grupo Ocean Pact Conecta de hoje vai falar de gerenciamento de crises. O Adriano vai fazer um voo sobre as principais diretrizes para a implementação de um programa de gestão de crise eficiente, falará como se encaixa no programa de resiliência corporativa e sobre seus principais obstáculos, considerando o momento atual de crise global, devido ao surto do novo coronavírus, será utilizado como case o acionamento do CMT, Crisis Management Team, do Grupo Ocean Pact, como estudo de caso para Adriano poder ilustrar dicas práticas.
Pessoal, muito obrigado. E eu passo agora a palavra para o Adriano Ranieri. Com você, Adriano. Gente, boa tarde. Eu queria começar aí agradecendo aí a participação de todos nesse primeiro webinar da Ocean Pact Conecta. Agradeço aí ao Eric ao convite de estar falando de crise nesse primeiro webinar, nesse momento aí em que a gente está vivendo o surto do novo coronavírus. Peguei esse objetivo, né, de falar de gestão de crise nesse momento, sobre como preparar a apresentação. Eu vou só dar uma introdução dessa apresentação e já falar um pouco sobre um prosseguimento que a gente vai ter dela a partir de toda a minha dificuldade de pensar no material adequado, né? A gente, na verdade, vai passar um pouco de teoria sobre gestão de crise, né, sobre as melhores práticas de gestão de crise, só que era né, em 45 minutos, meia hora, na verdade, não tinha a intenção de ser um treinamento, né, um curso. Então, a gente vai passar aí pelos principais objetivos para, na verdade, ancorar o nosso pensamento e trabalhar muito com os nossos próprios acionamentos aqui dentro do Grupo Ocean Pact, dentro da Which O'Briens, trazendo a forma como a gente aciona, os obstáculos, como é que a gente está implementando, conectando com a teoria. Esse é o nosso maior objetivo. E aí a gente, né, vai ter um prosseguimento, a gente, na verdade, junto a esse tema de gerenciamento de crise, vai fazer também vai apresentar para vocês o estudo de caso sobre o gerenciamento de crise, o acionamento do CMT da O'Briens, realizado no ano passado, devido à Operação Mácula, que alguns de vocês conhecem. Aí o case do óleo chegando na costa brasileira. Então, durante a Operação Mácula, o Which O'Briens foi envolvida, a gente acionou nosso CMT e a gente teve todo um desdobramento desse CMT, que vai ser o nosso próximo tema, aí para a gente estar trabalhando sempre como é que a teoria acontece na prática, que eu acho que é muito de onde a gente pode ganhar. O nosso DNA, né, como empresa, como Which O'Briens, é trabalhar essas emergências e crises de uma maneira diária, né? É o nosso core business. Só que é muito ilustrativo quando a gente consegue apresentar para vocês cenários e os pormenores dos cenários e o obstáculo encontrado naquele cenário e como é que aquilo se encaixou, né, dentro de uma boa prática, dentro de uma teoria e como é que a gente resolveu isso. E como grande maioria, né, monstruosa maioria dos casos de crise e emergência que a gente trabalha são confidenciais, né, a gente trabalha dentro, junto aos nossos clientes, a gente vai estar utilizando nossos próprios casos para fazer essa conexão, para enriquecer aí esse material para vocês. Espero que vocês gostem. Apenas lembrando aí no início que a gente não vai parar no formato desse webinar para as perguntas no meio, mas pensou em uma pergunta, pode fazer imediatamente para o moderador, para o Eric, eles já vão estar compilando as perguntas e aí a gente, lá no final, responde todas. Bom, a Which O'Briens, a gente tem muitos dos nossos clientes aqui, muito obrigado. Alguns não dos clientes, então, rapidamente, a Which O'Briens era uma empresa americana, tem a nossa sede aí em Washington, a gente hoje tem 250 profissionais permanentes, sendo que nos Estados Unidos a gente pode chegar até 1.000 colaboradores, dependendo do acionamento. Nosso escritório executivo fica em Houston e a gente está com o escritório no Rio de Janeiro, que é o escritório da Joint Venture com a Ocean Pact, desde 2011. Esse escritório do Rio de Janeiro ele atende a todas as operações da América Latina, da Which O'Briens, mais os países de língua oficial portuguesa. A gente tem 2 salas de emergência, 24/7 para os nossos clientes. Uma é localizada em Houston, a segunda sala é localizada no nosso escritório, no Rio de Janeiro. Bom, rapidamente, né? Eu tentando ser rápido, para quem me conhece é difícil, mas eu vou tentar passar aí, flutuar por 4 itens, né? Primeiro item quais são os principais motivos hoje que as grandes corporações estão procurando os programas de resiliência, né? Lembrando que o programa de resiliência ele abrange todas as matérias necessárias
para que você aumente a capacidade de resposta da empresa. Então, vai desde as identificações com os programas de risco, passando aí pelos seus programas de emergências táticos, operacionais, gestão de emergência, aos seus programas de gestão de crise, continuidade de negócio e comunicação em crise. Isso aí seria o programa de resiliência. Então, quais são os motivos principais para implementar esse programa? As diferenças entre gerenciamento de emergência e crise. Isso é importante quando a gente está falando de um programa maduro de resiliência, né? Entender o que é uma emergência, o que é uma crise, onde é que uma acaba, onde é que outra começa, né? As equipes, principalmente. Aí eu vou falar um pouco de boas práticas da gestão de crise e vou entrar aí no nosso estudo de caso, vou abrir o nosso estudo de caso aí do como é que foi o acionamento do CMT do Grupo Ocean Pact para o coronavírus, e aí eu vou falar buscar falar bem em detalhe, bem abertamente, transparente do que ele está fazendo. Né? Então, rapidamente, esse é um estudo feito pela Everbreed, né? Na verdade, ela considerou e entrevistou 214 grandes empresas americanas com atuação global, para saber como é que vinha acontecendo eventos críticos nessas empresas. O primeiro dado importante é que de 214 empresas, nos últimos 24 meses, no momento da entrevista, todas tinham ocorrido pelo menos um evento crítico. 60% delas teve um evento crítico aí, de 1 a 3 eventos críticos, 34% entre 4 a 6 eventos críticos nos últimos 2 anos, e 6% tiveram mais de 6 eventos críticos nos últimos 2 anos. Eles continuam aí no topo da lista aí, os desastres naturais, eventos de clima extremo, mas também já vendo aí toda uma parte de ataque cibernético, ameaças às propriedades intelectuais, falha de TI, como sendo um grande item aí, e a tendência mundial é isso crescer. Não é novidade para ninguém, mas é importante a gente sempre relembrar esse fato quando a gente está falando sobre gerenciamento de crise. A gente vive a era digital. Isso é o nosso pensamento de como lidar com a informação durante uma emergência, uma crise, ela vem evoluindo nos últimos 20 anos. A gente tinha quase como uma tendência universal, há 20 anos atrás, a gente tentar controlar a informação. A gente vem aos poucos sentindo esse descontrole da informação, tipo agora você na verdade a gente não controla a informação, a gente precisa pensar o que isso significa para a gente, mas hoje a gente chegou numa época em que na verdade não é suficiente você acreditar que você tem que dar boa informação. Você tem que entender que para dar boa informação no mundo de hoje é muito difícil. A produção de informação e a divisão de informação é muito rápida. Então, a gente desde proteger a informação a tudo bem, eu quero montar um hot site, eu quero ser o primeiro a contar a minha história. Hoje a gente está passando o seguinte, ok, mas você tem uma dificuldade muito grande no mundo de hoje de conseguir contar a sua história com a velocidade necessária. Então, a nossa era digital, está aí, a cada 1 minuto, só nessa minha fala, a gente teve aí pelo menos, mais ou menos, 500 mil de tweets. E um último estudo aí, para a gente estar ilustrando essa necessidade, esse ponto, essa procura pelos programas de resiliência corporativos, foi um estudo realizado pela Oxford. A Oxford, na verdade, avaliou as últimas principais empresas que sofreram algum tipo de emergência / crise. Eles dividiram 2 vezes. A primeira foi empresas que tinham programa de resiliência, tinham programa de gerenciamento de crise, programa de gerenciamento de emergência, e empresas que não tinham programa de gerenciamento de crise ou programa de gerenciamento de emergências implementados no momento em que sofreu emergência. A outra, eles dividiram em emergências que tiveram múltiplas fatalidades e emergências que não tiveram múltiplas fatalidades. Então, a gente está olhando para 4 grupos. O estudo mostrou que, na verdade, esses 4 tipos de grupos sofreram parecido nos primeiros momentos, onde teve uma emergência e uma crise. Quer dizer, eles tiveram uma queda do seu valor. Então, aconteceu a emergência e a crise, a visualização da sociedade é que aquela empresa está perdendo valor. Porém,
ele mostrou que as empresas preparadas, com planos, né, implementados, elas tiveram uma recuperação rápida e, na verdade, não recuperaram seu valor anterior. Elas passaram por uma época de valorização. E as empresas que não tinham um programa de resiliência, né, sofreram muito para retomar a sua produção, as suas operações, e o seu valor continuou em queda. Então, eu gosto desse gráfico, porque existem duas informações para a gente tirar, né? Eu acho que a primeira informação é essa, sobre a importância de você ter um programa, e a segunda é, na verdade, o resultado, é a solução de um mito que a gente tinha no passado, que era um desejo, né? Quando a gente falava sobre gerenciamento de emergência, sobre gerenciamento de crise no passado, o desejo de qualquer executivo era voltar à sua vida original, o seu status quo. Então, eu estou sofrendo uma emergência, estou sofrendo uma crise. Fala, cara, eu preciso corrigir isso, eu quero voltar ao meu status quo. A verdade é que a gente não volta ao status quo. A sua empresa, vivendo um evento crítico, ela nunca será a mesma. Ela ou vai ficar melhor e, por isso, ser mais valorizada, ou ela vai sofrer nas suas operações e vai sofrer uma desvalorização. Isso é importante. Isso, né, trazendo para os dias de hoje, para o caso, né, do coronavírus, a gente, no nosso CMT, na Ocean Pact, a gente fala muito disso. As nossas operações nunca mais serão as mesmas. Não existe retorno ao status quo quando a quarentena acabar. Na verdade, novas formas de conexão, novas formas de trabalho, novas soluções foram encontradas e elas serão incorporadas às nossas atividades, como em qualquer outra crise. Então, rapidamente passando aí, falar um pouquinho da diferença de emergência e crise. Isso é importante, a gente ainda olha, né, a gente ainda identifica muitas vezes as empresas, corporações, times, utilizando isso de forma diferente, ou utiliza emergência direto, como tudo, ou utiliza crise para identificar tudo, né? Então, o acidente, a queda de objeto, é uma crise, e aí a gente precisa entender quais são as diferenças, principalmente porque a gente precisa, quando olha como um todo, conectar cada plano e cada fronteira desses planos. A corporação, a instituição, as empresas, elas são mais fortes quando elas entendem essas fronteiras e conectam uma força à outra. Bom, emergência, pulei. Emergência. A emergência, ela tem diversas formas de explicar a emergência, né? Diversas. Eu não vou aqui ficar falando sobre várias. Eu gosto, para mim, para minha cabeça, de uma muito simples. A emergência normalmente é sempre, não, normalmente é sempre na sua operação, sempre acontece, né, dentro da sua operação, e a visão que você tem sobre ela, não me entenda que se ela é pequena ou grande. Eu estou falando assim, a visualização é local. Você está falando de um ponto geográfico. Você está falando de um lugar, né? Então, é esse, para mim, o melhor conceito de definição. Algumas pessoas estão trabalhando naquele local, naquela emergência, focado naquilo. Apenas um exemplo, né? Tipo, o acidente no Golfo do México foi uma emergência, foi dentro da operação da empresa, atendido como emergência. Quais são os dois times principais que estão envolvidos, né, no ataque a essa emergência, na resposta a essa emergência? A gente tem a equipe de resposta tática, que na verdade é o time operacional de resposta, é quem vai lá para frente atuar. Então, tipo, num exemplo de incêndio, é o corpo de bombeiros, na verdade o caminhão de bombeiro com os bombeiros, as mangueiras, a resposta tática. E atrás dele, a gente tem o IMT, que é a equipe de gestão da emergência, gestão do incidente, que é, na verdade, o quartel-general lá dos bombeiros, que é o posto de comando dos bombeiros. E é quem está olhando se está chegando os caminhões necessários, se tem mangueira necessária, se tem alguma espuma especial que deveria estar sendo enviada para esse tipo de emergência, que é o nosso time de gestão. Nossa boa prática, melhor prática que a gente conhece, que a gente implementa e que a gente, na verdade, acredita para utilizar dentro dessa equipe é o ICS, o Incident Command System. Ele, na verdade, é um sistema americano,
criado em 1970, já bastante difundido globalmente a partir de grandes emergências, né? Principalmente a emergência do Golfo do México foi um marco, né, para difundir o ICS globalmente. Aqui no Brasil, a gente vê ele sendo utilizado, principalmente em grandes emergências, vê ele sendo solicitado e utilizado. Ele é o sistema que foi escolhido para ser utilizado pelas autoridades em derramamento de grande relevância, derramamento de óleo de grande relevância nacional, e ele vem sendo exigidos para planos integrados, né? Sempre que a gente está trabalhando, né, integrando planos de áreas, a autoridade vem solicitando que se use o ICS para integrar esses planos. Tá bom. Agora vamos ao nosso, né, voltando para o nosso grande objetivo da tarde, gestão de crise. O que é uma crise, né? Explicado o que é emergência local. A crise é tudo que tem consequência à operação da empresa, mas eles estão trabalhando sobre a consequência, eles não estão trabalhando de... A crise ela pode ser deflagrada pela sua operação, mas ela pode ser deflagrada também por outras coisas. Exemplo, o coronavírus. Né? O surto do novo coronavírus, ele é um exemplo que acionou diversos CMTs e não está dentro das operações. Mas ela pode também ser causada por uma emergência dentro das suas operações. Só que esse time, que é o principal, né, para entender essas fronteiras, ele não está olhando para o local da emergência. Ele está olhando para a consequência desse efeito interno ou externo que traz na empresa. Como é que fica a sua continuidade do negócio? Como é que as suas operações continuam, mesmo com aquela emergência acontecendo? Como é que fica a sua linha de financiamento? Como é que você continua a entregar ao seu cliente todos os seus produtos, mesmo com aquela emergência acontecendo? E aí a gente entra aí no cenário de crise. Tá? A gente traz aí como exemplo para vocês, né, só está visualizando a greve dos caminhoneiros do ano passado. Também foi um evento que deflagrou vários times, acionamento de vários times de crise dos nossos clientes. E aí a gente, como é que é? Esse time é acionado, então, a equipe de gestão de crise. Essa equipe de gestão de crise é uma equipe que, se a sua crise né, deflagrada devido a uma emergência, ela é conectada acima dessa equipe, mas ela não olha a emergência. Ela está olhando as consequências dessa emergência para a crise. Existe, né, e rapidamente só falar que, dependendo do tamanho da empresa e da sua atividade, das suas operações globais, ou como ela é espalhada geograficamente, pode ser adicionado um quarto time, que é o BST, que é o time de suporte, e ele faz esse meio do caminho entre a emergência e a crise, e principalmente fica com bastante coisa da continuidade de negócio também. Tema para uma próxima. Né? Nesse caso aí, é importante sempre lembrar que o status do incidente, né, as informações do incidente vêm de baixo para cima, né? Então, nenhum time de CMT ficar tentando gerar informação, se deve perguntar, mas que as orientações e prioridades vêm de cima para baixo das equipes. Bom, pulando aí para as boas práticas sobre gerenciamento de crise, quais são as principais funções de um CMT, né? De um time de crise? Né? Então, primeiro, é que eu tenho que mexer aqui umas câmeras, como é, só um minuto. Desculpa, agora foi. Definir estratégias e ações e recursos para mitigar os impactos da crise para a imagem, reputação e operação da corporação. Então, sempre pensando, né, no que a crise significa para você. Agir para minimizar os efeitos da crise junto às partes relacionadas. Atuar junto aos órgãos reguladores e entidades externas no nível adequado. Né? É importante entender que o time de emergência lida nos níveis da emergência, nos níveis locais, mas o time de crise deve lidar nos seus níveis adequados. Exemplo, o time de emergência está, na verdade, lidando com as autoridades na resposta à emergência, no que pode fazer, no que não pode fazer, as próximas operações, e o time de crise está preocupado com o seu programa de licenciamento geral, as suas atividades, como é que aquela atividade, como é que as outras instalações ficam, dada aquela emergência. Então, eles também têm
que lhe dá aí articular junto dos órgãos competentes. Apoiar o desenvolvimento de estratégias e ações para a continuidade de negócio, isso é uma função muito importante do time de crise. A gente sempre, quando vai implementar um plano de gestão de crise do zero, né, a gente começa pelo manual de gestão de crise. E esse manual de gestão de crise, ele tem 2 anexos, pelo menos 2 anexos muito importantes, né? Ele tem um anexo de comunicação de crise, e aí é muito interessante porque é importante entender que o anexo de comunicação de crise não é um programa de comunicação da corporação, da empresa, é um anexo próprio de como você vai se comunicar na crise, e tem um anexo de continuidade de negócio, né? E devido ao tamanho, né, o trabalho necessário, a energia necessária para fazer um programa de continuidade de negócio, normalmente ele é o último, né, a ser feito, a ser entregue, mas ele é de suma importância e a gente vai conseguir identificar essa importância nos nossos exemplos. O time de crise acionado, ele atua como porta-voz da corporação, né? E avaliar as causas e efeitos da crise para propor ajustes na corporação, né? Quer dizer, realimentar isso no seu programa aí. Quais são as boas práticas, né, para a gestão de crise? A gente acredita na prática dos 6 elementos para a gestão de crise. Ela é baseada no padrão britânico, BS 11.200, de 2014, onde ele divide, né, como implementar, como entender o seu programa de gestão de crise em 6 elementos principais. O primeiro deles são domínio, né, o que eles chamam de ownership. É assim, alguém precisa ser dono do processo. Se você, na sua corporação, vocês chegaram até esse ponto em ter todo um programa de resiliência, é necessário que uma pessoa ou um time esteja à frente disso, seja aí o tocador, o puxador do programa, né? Por que isso? Porque você está trabalhando no nível da cultura, é a implementação de uma cultura, não é só de planos, é a diferença entre ter um plano de resposta tática, um plano de gestão de emergência, um plano de gestão de crise, tudo separadinho, eles não se conversam, você na verdade não está gerando a cultura. Então, acredita-se que você deve buscar gerar essa cultura. Segundo é o alinhamento funcional, então é muito importante a definição das fronteiras de todas as disciplinas de resiliência, né? Aonde começa e aonde termina cada uma delas, e aí a gente está falando de emergência, continuidade de negócio, comunicação, gestão de crise. A definição das equipes de resposta, muito bem definidas, então a definição da equipe, mas não é só escolher a equipe, mas escolher sim quais são seus papéis e responsabilidades, principalmente entre um CMT, continuidade de negócio, comunicação de crise, como é que é o acionamento entre eles, o que um faz, o que o outro faz, o que acontece com o teu IMT, com a tua gestão de emergência, quando você aciona uma gestão de crise. Então, alguns itens de comunicação pulam do IMT para o seu CMT, e isso tudo precisa ser analisado, pensado, colocado dentro do seu plano. Quarto item é um dos principais, é um dos que eu mais gosto, né? Gosto assim, que eu tenho muito interesse, ele traz muito benefício, como é feita a análise e tomada de decisão, né? Construção da capacidade de decisão corporativa é um item principal, vai ser a grande diferença entre apenas reunir pessoas e eles dialogarem, né, fazerem um debate sobre um tema, ou você conseguir ouvir pessoas e tomar uma decisão e andar com o seu programa. A comunicação, quando você chega nesse ponto da gestão de crise e estiver pensando num plano de comunicação, você tem que ser capaz de atuar com altíssima demanda. É importante, né? A gente pega esse exemplo do coronavírus para a gente e fala assim, quando a gente pensou em comunicação, a gente tinha que fazer uma campanha educativa, tinha que falar para todo o grupo interno qual eram os nossos protocolos de segurança, o que a gente estava fazendo, tinha que conseguir falar com nossos parceiros, conseguir falar com nossos clientes o que a gente estava implementando, tudo isso dentro da mesma célula, da célula de comunicação. Então, quando a gente está falando de crise, a demanda por comunicação é enorme, porque
os stakeholders são imensos, né? A lista de stakeholders é imensa. E aí, por último, a sua linha de treinamento, lembrando, né, sempre gostando de lembrar, que um programa de treinamento bem feito é um programa que busca criar, né, essa memória muscular. Então, ele é um programa de treinamento de longo prazo, né, grandes corporações se movendo para isso, programas de 3, 4, 5 anos, onde você começa uma identificação de melhoras contínuas durante todo o processo, começando pequenininho, pequenos exemplos, melhorias, até você indo para treinamentos mais complexos e ganhando essa complexidade com o tempo, né? Isso é importante. Só para eu fechar aqui, buscar fechar rapidamente como é que um programa de resiliência corporativa trabalha, a gente fez uma ilustração. Essa ilustração não é uma linha do tempo e as coisas não necessariamente acontecem nesta ordem e não paralelos. Elas podem acontecer de formas paralelas, mas é só para a gente ilustrar o que cada plano atua e como atua. Então, vamos considerar que a gente tem uma emergência qualquer. E aí, essa emergência, a primeira equipe que é acionada é o acionamento dos nossos planos operacionais de resposta à emergência e as equipes para o local. Esse plano e essas equipes, elas estão indo para o local a partir, né, esse plano foi criado a partir de alinhamento com o gerenciamento de risco daquela atividade. Então, aí a gente já conectou todas as nossas ferramentas de risco aos nossos planos pré-existentes e ao acionamento das equipes pré-existentes. E a gente chega ao caso que as ações não são suficientes. As ações dessa equipe, elas não são suficientes para controlar a situação. Neste momento, a gente aciona, né, a nossa equipe de gerenciamento de emergência, que vai trabalhar com elaboração de planos a toda hora, né, a toda frequência, e análise sobre o que precisa movimentar para dentro dessa emergência ou não. E aí a gente vê o seguinte, os impactos ativos, a gente tem bastante impacto do ativo e tem risco às nossas atividades essenciais. A gente tem risco às nossas operações, à continuidade das nossas operações. Um exemplo disso, se a gente tiver um acidente num ponto de produção da bacia de Campos, pode ser que aquela entrega daquele material para uma refinaria e a entrega da refinaria para o mercado ela caia, e aí ele não consiga entregar e você tem algum risco à sua continuidade dos negócios. Então, nesse momento, você vai estar acionando o seu plano e equipe de continuidade de negócios. E aí você fala o seguinte, olha, tudo isso está gerando um dano à reputação da empresa. E aí agora a gente vai acionar o nosso plano e equipe de gestão de crise. E tudo isso está dando uma demanda de entrevistas, informações, né, na mídia, e aí a gente estaria acionando aí o nosso plano de comunicação de crise, né? Só lembrando, isso foi apenas uma ilustração para ver como é que essas coisas encaixam rapidamente, né? Mas isso não é uma linha do tempo e eles não acontecem dessa forma. Eles, na verdade, um grande evento emergencial pode acionar todos esses itens na mesma hora. Ou aciona acontece o dano à imagem e aciona a gestão de crise, não precisa continuar de negócio, e por aí vai. Bom, isso é um exemplo bem interessante que bate um pouco com com o estudo da Oxford sobre valor de empresa. Foi, na verdade, um incêndio que aconteceu numa fábrica de chip da Philips, em Albuquerque, nos Estados Unidos. Então, essa fábrica de chip, ela fazia chip para duas empresas, para a Nokia e para a Ericsson. Eles tiveram um incêndio devido à fumaça e à água. Na verdade, os chips foram danificados. E a primeira informação que a Philips passou para a Nokia e para a Ericsson foi que aquele evento ele seria normalizado naquela fábrica em alguns poucos dias, né? A Nokia era uma empresa que ela tinha um programa de continuidade de negócios já levantado, ela não trabalhava, né? Ela entendia, já tinha estudado o que significava
uma localidade fabricante de chip parar, o que aquilo significava financeiramente para ela, o que significava de programa de entrega para ela. E aí ela solicitou para a Philips que imediatamente ela passasse a produção de todos os seus chips para outras fábricas globalmente. Não se preocupou com o custo de passar de lá para outras fábricas, mas falou, eu quero que os meus chips sejam produzidos nas outras fábricas. Além disso, né, o passo seguinte que eles fizeram foi, na verdade, pegar esse chip e buscar outros fornecedores para esse chip. Descobriu que uma pequena parte conseguia produzir o chip dela e uma grande parte não conseguia produzir o chip dela da forma como era feito o chip. Eles estudaram os outros fornecedores, fizeram reengenharia do chip deles para que outros fornecedores também pudessem produzir. E assim seguiu o plano de gestão de crise e continuidade de negócio da Nokia. A Ericsson não tinha um plano de gestão de crise e continuidade de negócio feito à época, e eles, devido a um corte de custo, né, um estudo financeiro na década de 90, alguns anos antes, eles tiveram feito uma grande negociação com a Philips para a produção de chip. Então, pouco tempo depois, a Philips veio anunciar que aquela primeira estimativa de poucos dias não estava correta, que iam demorar meses até eles recuperarem a produção daquela fábrica. Nesse momento, já era tarde demais para a Ericsson. As outras fábricas da Philips já estavam produzindo os chips da Nokia e a Nokia já tinha saído na frente. Então, o resultado está aí nessa tabela sobre o pós-crise, né? A Nokia ganhando, mesmo durante a crise, mesmo sofrendo com a crise, ganhando importantes fatias do mercado. Ao final, né, como resultado disso, a Nokia cresceu naquela época, nesse momento, e a Ericsson anunciou a sua retirada do negócio de celulares por causa desse evento. Então, vamos lá, entrando aí rapidamente, né, no como é que foi a implementação do CMT do coronavírus no Grupo Ocean Pact. Então, acho que o primeiro fato importante para todo mundo entender é, cara, a avaliação da situação. A avaliação da situação do coronavírus foi uma coisa muito demandante, né? No primeiro momento que a gente, eu acho que é importante a gente se reunir, vamos estudar o que é isso, até entender o cenário real, total, o que tudo significava nas nossas operações, foram dias de muita, revisitando bastante aquela informação. Não foi imediato, né? A gente teve, né, que fazer uma análise de tamanho de equipe, né? A Ocean Pact Navegação e a O'Briens, elas tinham seus planos de crise, né? As empresas tinham seu plano de crise, mas a gente não tinha um plano de crise que englobava todas as empresas, né? Então, a gente tinha o nosso plano de crise, mas a gente não tinha como atuar em conjunto, né? Isso foi, na verdade, uma falha de cenário. A gente não pensou num cenário em que atingisse todas as empresas da mesma forma, devido à diversificação das empresas, né? Uma de consultoria, uma navegação, uma trabalha com facilities. Então, a gente teve aí, com essa pandemia, o fato de todas as empresas sofrerem na mesma crise e a gente criar esse CMTzão, né? E aí, assim, qual é o tamanho desse CMT, né? E aí a gente teve, o que eu já adiantei para vocês, essa necessidade de fluxo de informação, altíssima demanda. A gente precisava, num curtíssimo prazo de tempo, fazer um alinhamento interno fundamental, né? Com 2 objetivos de alinhamento interno, tanto o educacional como os protocolos. Grupo de risco, grupo não essencial, todo mundo para home office, imediato, o que isso significa, o que você precisa saber, o que você não precisa saber, né? E fora todo o programa educacional que a gente entrou. A gente precisou, né, trabalhar muito na redução de ruído, então lá, a gente está falando de uma diversidade de operações enorme, operação no Brasil inteiro, e todos os níveis imediatos, e alinhar com o stakeholder, como eu já tinha adiantado. Eu vou falar isso um pouco mais na nossa parte 2, né, quando tiver a repescagem aí para falar do nosso case, mas foi isso, né? A gente, na verdade, o CMT da O'Briens, a gente fez a nossa primeira reunião aí no dia 9
A Ocean Pact já estava acionada. No dia 13, a gente uniu os dois e a gente uniu os dois, eu parei aqui, uniu os dois e foi pensando em todos os nossos protocolos de segurança, todos os nossos protocolos de segurança e saúde, o que a gente ia implementar, qual era o nosso grupo de risco. E aí a gente começou o primeiro final de semana. Nesse final de semana, sábado e domingo, a gente teve 30 horas de trabalho, 40 horas de trabalho para entender o que a gente ia fazer, o que significava. Entre sábado e domingo, a gente decidiu que ia começar o home office em massa para todo o grupo não essencial, não só para o grupo de risco, e aí a gente implementou, né, todos os nossos protocolos. Algumas dicas práticas, né, ou boas práticas que a gente fez, né? Então, a primeira, assim, reavaliação constante da situação em construção de cenário. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo a gente conseguir reavaliar o cenário o tempo todo. E não é só o cenário mudou muito, mas é você também parar, né? Assim que você entender o cenário, é parar e construir o que pode ser. Qual é o teu pior caso? O que isso pode significar? Para onde é que isso pode ir, né? Então, entendendo a nossa situação. Cara, velocidade e envolvimento diversificado. Lembrando que a gente está com todo o grupo. O que isso significa? Né? O que isso significou para a gente? E aí a gente teve que pensar isso, né? Como é que a gente fez isso? Então, a gente, na verdade, resolveu esse problema de velocidade e envolvimento através das criações das principais células. Então, a gente ficou com um time tomador de decisão e criou uma célula de comunicação, uma célula técnica, que era responsável por todos os protocolos, e a célula de TI, que passou a ser fundamental para nossas continuidades das nossas operações. A gente se encontra todo dia, pelo menos uma vez por dia, mas é todo dia. É sábado, domingo, feriado, desde que a gente acionou, todo dia. A gente já teve alguns domingos que pensou, vamos parar? Não. A gente se reúne, fala, troca ideia no domingo. Domingo é um bom dia, porque não tem os problemas operacionais, né, muito grandes, né? Algumas operações continuam domingo, mas não são tantas. Então, a gente tem mais tempo, passa 2 horas aí, e aí é no momento em que a gente tem espaço para reavaliar a situação com mais calma e construir os nossos cenários. Isso é um item interessante, né? O Brian é uma empresa de consultoria, aí eu sempre chego para vocês, meus clientes falam, gente, vocês precisam confiar e ter especialistas técnicos, né? Utilizar o especialista técnico é fundamental dentro do seu time para melhorar a sua tomada de decisão, e a gente vivenciou isso no nosso CMT, né? A gente é especialista num monte de coisa, mas a gente não é especialista médico e nem de saúde pública. Então, a gente contratou médicos para serem os nossos especialistas. E a palavra foi essa, foi com S, médicos, porque a gente teve toda uma demanda da célula técnica, né, de ter um médico próprio para estar auxiliando nos seus protocolos, mas a gente também teve o apoio, também tem um apoio de um médico no CMT. Né? Quando a gente quer entender uma informação, quer entender o cenário, a gente tem a quem recorrer. A gente estabeleceu um dos primeiros, né, assim que abaixou a primeira poeira de como é que a gente vai manter todas as nossas operações nesse cenário de coronavírus, que demorou aí, vou te dizer, mais ou menos os primeiros 10 dias, né, manter todas as operações dos nossos clientes funcionando, a gente parou para pensar qual era o próximo passo e aí a gente foi para o nosso plano de substituto. E esse plano de substituto foi bem interessante, foi como é que as pessoas principais precisam saber quem é o seu substituto e quem é o seu substituto, como é que você vai fazer esse substituto, e você precisa alinhar essa lista deles, né, com co-host start my video. Eu caí, foi isso? Eu estou vendo se eu volto. Vocês me escutam? Alguém entra? Sua voz está aqui ainda, Adriano. A minha voz está onde? Adriano.
eu estava tentando entender isso. Obrigado. Então, o nosso substituto é esse. O plano de substituto, ele era identificar o substituto, definir que ele não pode ter contato nenhum com outro cara, e todo mundo precisa ter uma lista de todas as suas atividades, seus principais marcos e prioridades para os próximos 15 dias. A nossa principal foco, né, prioridade, não era entender qual era a ação que o cara ia fazer. Ah, amanhã eu vou fazer isso, depois isso, aquilo. É só para onde é que você está olhando. Porque se ele parar de trabalhar, é esse tipo de informação de voo mental que a gente precisa para continuar nossas operações. Eu tentei fazer aqui meu vídeo, não consegui. Assim que eu acabar, eu entro aqui pelo celular. E aí é só umas imagens, né, o tipo de soluções que a gente encontrou. Então, soluções para comunicação, para alta demanda de comunicação, foi rapidamente a gente conseguir falar com todo mundo. Então, a gente fez reuniões em grandes grupos com a empresa inteira, o tempo inteiro, tentando atualizar eles. E aí, a gente, do lado direito aí do slide, na verdade, um protocolo que a gente mudou em todas as embarcações, porque a gente implementou programa de quarentena bem rígido na Ocean Pact. Então, o programa de quarentena da Ocean Pact, ele faz a quarentena prévia a entrar na embarcação. Então, essas pessoas, a gente, né, tem uma garantia maior, uma segurança maior, que não estão carregando vírus para dentro da embarcação. E a prioridade número 0 da Ocean Pact é tentar evitar o vírus de chegar às embarcações. A gente entendeu que o extra, o de fora, a pessoa que vai fazer algum tipo, né, um mecânico que vai subir na embarcação, era o nosso principal vetor. E, nesse caso, a gente instalou pias na subida da embarcação. Então, antes de entrar na embarcação, todo mundo tem que fazer ali o seu procedimento de higienização, de limpeza, para garantir. Espero ter sido aí, né, tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado, Eric. Passo para você. Adriano, excelente apresentação. A gente aqui fica admirando a sua capacidade de apresentar os conteúdos. Sempre bacana, cara. Muito obrigado mesmo aí. Enquanto o Adriano está se reconectando aqui, para ver se ele consegue estar voltando para responder as perguntas, vocês fiquem à vontade aí para fazer mais perguntas. Eu tenho algumas boas perguntas aqui. E como eu falei no início, a ideia é a gente manter uma rotina desse grupo Ocean Pact Conecta. A gente tem assim, uma oportunidade muito grande de compartilhar aí conteúdo com vocês. E também uma coisa interessante é o seguinte: se vocês tiverem temas, conhecendo o grupo Ocean Pact, se vocês tiverem algum tema a ser sugerido para a gente poder preparar conteúdo e falar, por favor, fique à vontade aí também de nos sugerir como pergunta que tema para a gente dar continuidade a esse assunto. O Rich O'Brien atua aí fortemente nessa área de emergência, de crise, como o Adriano falou, análise de risco. A gente está preparando um pacote específico também nessa área de análise de risco. E eu vou começar até com uma pergunta que o próprio Carlos Vital, do IBP, fez para a gente. Pergunta do Vital era se a série do webinar faz parte das ações da CNT. Na verdade, não. Na verdade, não faz parte. A gente pensou no webinar como uma estratégia, de fato, de compartilhar conteúdo. A gente, há um tempo atrás, tinha preparado o nosso site para poder colocar videologs e apresentações. Depois, a gente entrou numa revisão do website e a gente acha que assim, uma forma interessante é o webinar. E depois do webinar concluído, a gente, no modo offline, a gente coloca a apresentação feita pelo Adriano e pelas próximas lá como uma série. E a gente vai ter uma série aí legal de webinários lá.
A gente tem boas perguntas aqui, Adriano. Vou começar aqui com uma pergunta do Alberto Carvalho. O Alberto diz assim: em que momento e como é organizada a equipe para focar nos projetos em andamento e para o pós-crise? Então, o pós-crise, interessantíssima pergunta. Muito obrigado pela pergunta. O pós-crise, ele começa imediatamente, ele pode começar dentro do próprio CMT, né, a avaliação do pós-crise. E deve seguir. Isso deve ter algum ciclo de aprendizado aí dentro da própria equipe. Então, ele pode começar durante a própria crise ou a própria emergência, né? Principalmente com as principais anotações do que está dando certo, o que não está dando tão certo, mas deve ser implementado um time posterior, né? O ideal é que, durante, você busque as implementações de melhoria para aquele ciclo, para o próprio CMT, né? Lembrando que o CMT é bem flexível. A gente, a gente vai evoluindo a cada dia e muda um procedimento, muda outro, uma forma de fazer a reunião, e aí você, na verdade, isso é constante durante a crise, só que é necessário você revisitar o seu plano de gerenciamento de crise para que você consiga atualizar ele com essas melhorias. Adriano, tem uma pergunta que eu achei super interessante aqui, está anônimo, não tem o nome da pessoa, mas é uma pergunta boa que diz assim, pode-se então afirmar que toda emergência é seguido de uma crise? E o CMT pode atuar no centro de comando da emergência? Não pode afirmar. Nem toda crise gera uma emergência, nem toda emergência gera uma crise, né? E eu estou entendendo, a minha interpretação de crise gerar emergência, na verdade, é o time de crise passar, né, questões operacionais para baixo. Isso normalmente acontece dentro do viés de continuidade de negócio, mas nem toda emergência gera uma crise. O time de crise não pode atuar no centro de comando da emergência. Não. Essa resposta é um não bem grande. O CMT, lembra, né? Vamos lá, o conceito é o seguinte: o IMT, que é o time de gestão de emergência, que está acima do seu time tático de resposta à emergência, eles estão olhando para o problema local, eles estão olhando para aquela emergência, eles querem acabar aquela emergência, querem resolver aquela emergência. O CMT não está olhando essa emergência, ele está olhando as consequências dessa emergência na sua corporação. Então, eles estão preocupados com outras coisas. Eles não devem atuar dentro do IMT. E é bem interessante essa pergunta, assim, bem ilustrativa. Outras pessoas podem ter essa dúvida. Nos nossos clientes, quando a gente implementa esse programa completo, e aí tem essa dúvida, fala assim, olha, a pessoa que é responsável pela gestão da emergência, assim, a autoridade máxima da gestão de emergência não é a diretoria, se o comandante do incidente não for um diretor, não é a autogestão da empresa. É o comandante do incidente. Ela é a autoridade máxima da emergência. Aí, a pergunta que segue aí a essa afirmação é assim, quer dizer, então, que o comandante do incidente é mais importante do que a alta gestão? Não é mais importante que a alta gestão, porque a alta gestão pode trocar o comandante, mas ela não pode atuar junto ao comandante, ela não pode desdizer o comandante, ela não pode passar uma solicitação bypassar o comandante do incidente, mas ela sim pode trocar o comandante do incidente. Adriano, eu queria aproveitar e chamar também a nossa discussão aqui o Flávio Andrade. O Flávio é o presidente do Grupo Ocean Part, também especialista em gerenciamento de emergência e crise, uma larga experiência nessa área. E vou trazer o Flávio aí também para comentar algumas das perguntas, dentre elas sobre os projetos em andamento. O Flávio vai falar um pouquinho sobre como tratar projetos em andamento durante uma crise. Flávio, contigo. Boa tarde aí todo mundo.
Já estamos adiantados aí no horário da conversa, mas eu achei que vale a pena comentar a pergunta anterior, que até se junta um pouco com essa pergunta, né, na questão dos projetos em andamento. Eu acho que uma das vantagens que a gente está vendo na prática de ter um CMT montado é exatamente deixar as operações funcionando. Então, os projetos em andamento continuam em andamento. Nos aspectos em que a crise afeta o projeto em andamento, o CMT vai dar as diretrizes para as adaptações nos projetos em andamento. Mas o time de tocar o projeto como ele sempre era, né, a parte que não mudou tem que continuar sendo tocada por aquelas pessoas. A grande vantagem disso, que se junta, depois o Adriano explica para a gente tecnicamente como separam esses planos diversos, né, o de continuidade de negócios, com o de gerenciamento de crise e com o de resposta à emergência, na parte operacional da gestão da crise. Mas a parte de projetos em andamento é muito importante que ele continue e que ele tenha uma certa segregação mesmo. Ele continue rodando e, claro, receba todos os inputs do CMT e devolva, né, com os problemas novos que estão surgindo referentes à crise. Os problemas normais do dia a dia, que são antigos, ele continua gerenciando da forma normal do dia a dia da empresa. Isso ajuda muito a empresa a continuar funcionando. Eu não sei se a gente vai ter tempo hoje, acho que, como o Adriano falou, o assunto para uma próxima, a gente mostrar no detalhe o que a gente implantou para manter, por exemplo, as embarcações operando, sabendo que tem uma epidemia, né, uma pandemia rodando. Então, toda essa parte de quarentena pré-embarque, todas as medidas que a gente toma de monitoramento, de testes, de anamnese prévia, de perguntas e de rotina para o pessoal que está em casa preencher, para a gente saber que quando o marítimo embarca num navio nosso, o navio tem grande chance de conseguir cumprir os 28 dias de jornada dele sem ter um caso a bordo e muito menos um caso que se espalha a bordo. Mas era só esse comentário aí. Obrigado. Continue aí. Maravilha, Flávio. Interessante, Flávio, Adriano, que uma das perguntas foi focado exatamente na continuidade do negócio. Teve uma pergunta sobre exatamente quais foram as ações que a gente tomou nesse sentido no CMT, de continuidade do negócio, e eu acho que você acabou de responder essa pergunta também. Então, eu tenho uma pergunta aqui, mais uma pergunta interessante aqui para o Adriano. Eric, só... Pode falar, Adriano. Isso é muito interessante, que tipo assim, eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho da parte 2, mas a continuidade de negócio, ele é um anexo muito importante da gestão de crise. E a gente já está aprendendo isso, implementando isso, né? A gente quer dizer, está usando essa teoria no real hoje no CMT da Ocean Pact completamente. Porque a grande, né, a crise é o surto do coronavírus. Mas tudo que a gente está trabalhando praticamente é continuidade de negócio. É o plano de continuidade de negócio, como implementar ele, o que significa uma crise deste tamanho para a continuidade de negócio e sim a melhoria no nosso plano de continuidade de negócio. Assim, o nosso plano de substituto, o nosso plano de revisando, a gente já está revisando, né, e é um pouco da resposta, já está revisando nesse momento todo o plano de gerenciamento de risco das empresas. Então, é parte integrante da gestão de crise, tá? É casado. Perfeito. E aí, Adriano, uma pergunta interessante aqui. Se minha empresa não possui um plano de crise hoje, podemos iniciar de qualquer forma durante a crise? 100%. Excelente pergunta. Sim, não só pode, como deve, né? Na verdade, a gestão de crise ele tem como grande objetivo facilitar a tomada de decisão, aumentar a velocidade da empresa. Então, como exemplo, né, no nosso CMT, né, do Grupo Ocean Pact, a gente tem as principais cabeças, principais pessoas, principais tomadores de decisão se reunindo diariamente, definindo a prioridade de atuação diária.
esta prioridade e esta solicitação de ação chega até a ponta em poucas horas. Então, o que o plano de crise, né, o que você implementar o CMT te dá de benefício é você conseguir alinhar toda a sua força de trabalho, toda a sua capacidade perante um objetivo mais claro, né? Então, quer dizer, a gente vai, durante épocas de crise, durante problemas de continuidade de negócio, a gente vai focar o máximo da nossa energia no que dá o melhor resultado. Então, tudo não essencial perde um pouco de prioridade para que todo mundo foque naquele simples objetivo. Exemplo, o nosso TI. Nosso TI hoje ele é mestre em como operar, como fazer a empresa funcionar à distância. Só que ele não tinha essa função antes de acontecer essa crise. Mas ele estava com outros projetos e outras funções. Esses outros projetos pararam para que todo o nosso esforço de TI fosse nesse sentido de garantir a nossa continuidade dos negócios. Uma pergunta que, infelizmente, com horário a gente tem que terminar, mas são duas perguntas, de uma aqui bem interessante, que feita pelo Vital, que diz assim: como estabelecer a confiança entre o CMT e as equipes de campo e de continuidade de negócios, ainda mais em um cenário como este do coronavírus, onde o que mais tem se falado é em demissões após a crise. Como é que a gente estabelece a confiança entre o CMT e as equipes de campo e de continuidade de negócios, Adriano? E só tem uma boa resposta para essa pergunta. É transparência. É transparência. É importante um CMT e uma equipe de continuidade de negócio, eles trabalham com um único objetivo de manter a empresa saudável, nos trilhos, olhando para o futuro. As pessoas precisam entender isso, né? Então, você está falando o seguinte: quanto melhor a empresa estiver trabalhando dentro dessas prioridades, né, indicadas pelo CMT, trabalhando junto do BST para continuar os negócios, melhor é a oportunidade da empresa navegar por esses momentos. Então, aqui no Grupo Ocean Pact, a gente utiliza de transparência total. A gente, tipo assim, é isso. Não dá para pintar o cenário de rosa. Então, a minha sugestão para líderes não adianta você fazer um comunicado pintando o cenário de rosa. Não, a gente vai passar por isso. Isso não atinge a gente. Atinge, sim, atinge. Mas falar, olha, a gente vai trabalhar aqui redobrado dentro dessas prioridades, porque essa é a nossa melhor oportunidade de navegar por essa crise e sair do outro lado mais forte do que a gente entrou. Todos os estudos mostram que isso é possível. A gente pode melhorar durante a crise. E é isso que a gente acredita. Então, alinhamento. Alinhamento, perfeito. Transparência e seguir. Adriano, e por fim, Felipe Carvalho diz assim: Adriano citou que existe comunicação sobre as ações tomadas. Esta comunicação é feita aos clientes também? É interessante que seja feita, pois a implementação de algumas ações podem ser replicadas. Então, a pergunta é: essa comunicação sobre as ações tomadas é feita aos clientes também? De forma genérica, sim, né? Toda a célula de comunicação, os clientes são um dos principais stakeholders, então, sim, tá? Eles precisam se preocupar com essa comunicação de uma forma geral. De uma forma específica no Grupo Ocean Pact, também sim, a gente também está informando os clientes. Eu acredito que já tem o que você está falando assim, é importante porque pode ser utilizada por outras pessoas. Concordo, a gente enviou para os nossos clientes o que a gente chamou um grande resumo de todos os nossos protocolos de segurança por causa do coronavírus, modificações dele, para todos os clientes. Então, foi um documento extenso de comunicação, mas acho que 2 a 3 páginas, não vou chutar aqui, mas foi um documento onde listava tudo que o Grupo Ocean Pact estava fazendo de protocolo. Então, a gente tem, sim, um contato direto com os clientes para esse tipo de informação. Maravilha. Pessoal, tem várias outras perguntas. Como a gente disse aí no início, a gente vai responder essas perguntas por e-mail também. Queria agradecer imensamente a participação de vocês. Foi muito legal estar com vocês aqui.
O público foi muito legal, muito interessante, muita gente conhecida, muito, muito bacana. Estejam aí com a gente nos próximos Ocean Pact, Grupo Ocean Pact Conecta. Vai ser um prazer imenso estar com vocês aqui de novo. Tenham todos vocês uma boa noite e fiquem seguros. Muito obrigado a vocês. Tchau, Obrigado tchau. a todo mundo. Boa noite.